Bem, gente, antes de nós iniciarmos a atividade, faremos aqui uma breve revisão sobre os polígonos regulares escritos na circunferência. Primeiramente, polígono regular é aquele polígono que tem todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida. E polígono inscrito numa circunferência, então vamos lembrar dessa palavra inscrito como se sendo dentro da circunferência. Lógico que isso é uma linguagem popular, tá bom? Porque matematicamente falando, o polígono ele é inscrito na circunferência quando os seus vértices pertencem à circunferência. Então, por exemplo, o vértice A do triângulo pertence à circunferência, o vértice B, vértice C pertence à circunferência. Do mesmo jeito nos demais polígonos, tá certo? Então, isso são polígonos inscritos na circunferência. Outra coisa importante você perceber é que, de acordo com o número de lados do polígono, você vai ter arcos, tá bom? Você vai ter arcos, a circunferência será dividida em arcos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 lados do polígono, então eu terei 3 arcos de mesma medida, porque o polígono é congruente. Aqui eu tenho um polígono de 4 lados, o quadrado, então eu vou ter 4 arcos de mesma medida, porque o polígono ele é congruente. Aqui eu tenho um polígono de 6 lados, então eu vou ter 6 arcos de mesma medida, porque o polígono é congruente, tá bom? Aí, pessoal, para nós iniciarmos, também é importante nós relembrarmos essa tabelinha. É uma tabela muito fácil de ser memorizada, tá bom? Então, para quem já é meu aluno, deve ter lembrado daquela musiquinha dos ângulos notáveis de um triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer um plágio daquela musiquinha e aí a gente vai começar sempre lembrando, ó. Você tem aqui um triângulo inscrito, um quadrado inscrito e um hexágono inscrito na circunferência, tá bom? Então, você vai começar com o apótema e depois com os lados. Então, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar 1, 2, 3, 2, 1. Aí você vai colocar, ó, os de cima sobre 2. Os de cima sobre 2, tá bom? A raiz vai no 3 e também no 2. Pode até dizer o U. Aí, gente, aqui, aí você vai dizer, e agora para ficar legal, bota o R para pegar geral. Então, você vai botar o R em todos eles, tá bom? Não ficou muito bom, vamos ajeitar. Certo? Então, por essa tabelinha, você vai conseguir rapidamente utilizar, um recurso que você pode utilizar para resolver as questões rapidamente, melhor do que memorizar todos. Isso para os polígonos inscritos na circunferência, tá certo? Então, a nossa primeira questão, ela diz assim, determine a razão entre o apótema de um quadrado e o lado de um triângulo equilátero, ambos inscritos em uma circunferência de raio igual a 6. Bem, primeiramente, vamos lembrar que quando você fala em razão, você está falando em uma fração. Então, ele está pedindo a fração do apótema de um quadrado e do lado de um triângulo equilátero. Então, você vai recorrer à tabela. Olha aqui o apótema do quadrado, R raiz de 2 sobre 2. Olha o lado do triângulo equilátero, R raiz de 3. E começa a resolver a questão. Lembrando que o raio, ele está dizendo aqui para nós que o raio ele é igual a 6, tá bom? Então, a razão ela vai ficar assim, ó. Você vai colocar aqui, né, ó. R raiz de 2 sobre 2. Na realidade, é o apótema do quadrado.
sobre R raiz de 3, que é o lado do triângulo equilátero, né? Então, para começo de história, aqui você pode colocar sobre 1, não vai alterar o resultado. Para começo de história, você pode cancelar esse R com esse R, e aí você tem uma fração de fração. Como é que você resolve isso? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Tá bom? Aí, o que você obtém aqui, ó? Você vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Raiz quadrada de 2 vezes 1 dá raiz quadrada de 2, e 2 vezes raiz de 3, 2 que multiplica a raiz de 3. O que você tem que perceber aqui? Você tem que perceber aqui que toda fração, na realidade, nesse caso aqui, a raiz de 3 ela não pode ficar no denominador da fração. Por quê? Porque raiz quadrada de 3 é um número que não pode ser escrito em forma de fração, tá certo? Então, nós vamos ter que encontrar uma forma matematicamente correta de tirar essa raiz de 3 aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai racionalizar, tá bom? Como seria esse processo de racionalização? Veja bem, você vai ter aqui, ó, esse valor aqui. Aí, a raiz de 3, você vai multiplicar em cima e você vai multiplicar embaixo, tá bom? Então, olha, veja que o índice dessas raízes aqui, ó, é 2 e 2, embora eles não apareçam. 2 aqui e 2 aqui, tá bom? Embora eles não apareçam, 2 aqui e 2 aqui. Então, você vai poder multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, vai dar raiz quadrada de 6. O 2 você repete. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Gostaria de fazer aqui um parêntese aqui, tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Na realidade, vai dar raiz quadrada de 9, que é igual a 3, tá bom? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, você tem raiz quadrada de 6 dividido por 2 vezes 3, que vai dar 6. Ok? Então, a nossa resposta seria raiz de 6 sobre 6.